Mês passado, uma cliente me perguntou qual era a alíquota que ela pagava de carnê-leão. A alíquota do carnê-leão ela vai depender da base de cálculo do imposto de renda. E o que é essa base de cálculo do imposto de renda? É o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Então, como a receita pode variar e as despesas dedutíveis também podem variar de um mês para o outro, essa alíquota de carnê-leão ela não é uma alíquota fixa, ela vai depender do resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Pode até ser que em algum mês você nem tenha carnê-leão para pagar, porque a receita foi menor do que as despesas dedutíveis, logo não terá carnê-leão para pagar. Vamos ver aqui alguns exemplos na tela do computador. Primeiro exemplo aqui, no mês de janeiro, a receita foi R$ 8.000 e as despesas dedutíveis R$ 10.000. Qual seria a minha base de cálculo do imposto de renda? Receita menos a despesa. Como a despesa é maior do que a receita, eu só vou poder deduzir dessas despesas R$ 8.000. Então, R$ 8.000 menos R$ 8.000, nós vamos ter zero. Então, nesse mês, não temos carnê-leão, porque a despesa ela é maior do que a receita. E o que vai acontecer com esse excesso de despesa de R$ 2.000? Esse excesso será transportado para o mês seguinte, será transportado para fevereiro. Então, vamos ao exemplo agora de fevereiro, onde a receita são R$ 11.800 e a despesa R$ 10.000. Base de cálculo, receita menos despesa, R$ 11.800 menos R$ 10.000, nós temos uma base de cálculo de R$ 1.800. Qual seria a minha alíquota de imposto de renda nesse caso? Zero. Por quê? Porque R$ 1.800 se encontra na faixa de isenção do imposto de renda. Essa faixa de isenção vai até o valor de R$ 1.903,98. Então, R$ 1.800 se encontra na faixa de isenção do imposto de renda. Portanto, nesse mês também não tem carnê-leão. Exemplo agora de receita R$ 12.000, despesa R$ 10.000. 12.000 menos 10.000, nós temos uma base de cálculo de R$ 2.000. Nesse caso, a alíquota do carnê-leão será 7,5%, porque, verificando a tabela do imposto de renda, esse valor corresponde a uma alíquota de 7,5%. Então, teremos um carnê-leão de R$ 7,20. No entanto, não terá carnê-leão, porque o valor da guia é inferior a R$ 10 e o sistema não aceita valor inferior a R$ 10. Então, nesse mês aqui, também não tem carnê-leão. Vamos para o outro exemplo. Receita R$ 13.000, despesa R$ 10.000. Base de cálculo, 13.000 menos R$ 10.000, temos uma base de cálculo de R$ 3.000. Aplicando a alíquota correspondente a esse valor da base de cálculo, temos a alíquota de 15%. Logo, o carnê-leão será de R$ 95,20. Esse mês, sim, tem carnê-leão. No mês de maio, receita R$ 14.000, despesa R$ 10.000. Base de cálculo, 14.000 menos R$ 10.000. Encontramos uma base de cálculo de R$ 4.000. O valor da alíquota correspondente a essa base de cálculo é 22,5%. O carnê-leão será R$ 263,87. Então, notem, abril, a alíquota do carnê-leão foi 15%, mas em maio já foi 22,5%. Junho, receita R$ 15.000, despesa R$ 10.000. Base de cálculo, 15.000 menos 10.000, encontramos uma base de cálculo de R$ 5.000. A alíquota correspondente a esse valor da base de cálculo, uma alíquota de 27,5%. Terá carnê-leão
R$ 505,64. Então, o que podemos perceber? Pode não ter carnê-leão todo mês para pagar? Sim. A alíquota pode variar de um mês para o outro? Sim. Por quê? Tudo irá depender do resultado da receita menos a despesa. Tudo irá depender da base de cálculo do imposto de renda. No mês que a despesa é maior do que a receita, tem que lançar toda a despesa, pois o excesso será transportado para o mês seguinte. Então, você tem a obrigação de lançar toda a despesa, mesmo que a sua receita, como no exemplo, tenha sido R$ 8.000, você vai lançar toda a sua despesa de R$ 10.000. Porque se você utilizar o programa Carnê-Leão, esse excesso de despesa será transportado automaticamente para o mês seguinte. Isso acontece até o mês de dezembro. Não existe transporte de despesa de dezembro para janeiro, ou seja, não pode transportar despesa, excesso de despesa de um ano para o outro. Mas isso também, quem controla é o sistema, é o programa Carnê-Leão. Então, você deve sim lançar toda a receita e toda a despesa, mesmo se as despesas dedutíveis forem maior do que a receita. Lança que o programa se encarrega de transportar esse excesso de despesa para o mês seguinte. Então, não existe alíquota fixa de Carnê-Leão. Vai depender sempre da base de cálculo do imposto de renda. Vai depender sempre do resultado da sua receita menos as despesas dedutíveis. É por isso que a alíquota do Carnê-Leão não é fixa. Tudo vai depender da base de cálculo do imposto de renda. Tudo vai depender do resultado da receita menos as despesas dedutíveis.